Então vamos lá, vamos iniciar então neste momento um Design Thinking como exemplo aqui para vocês, porém nós vamos só iniciá-lo, ok? Nós temos aí, vocês estão vendo, o mapa da empatia. O que é esse mapa da empatia? É onde você desenvolve o contexto da situação para que a gente possa fazer a promoção de ideias e aí procurar aí alguma solução para aquilo que é desenvolvido. Então, ele é mais que uma ferramenta para você ensinar um objeto do conhecimento. Ele é uma ferramenta para que você desenvolva saberes, relacionamentos de uma maneira mais saudável. Então, vamos supor que o professor está com problema na falta de engajamento com os estudantes. Então, ele junto com os estudantes, ele pode pensar nessa situação problema, né? Então, a primeira coisa que ele vai dizer aos estudantes, né? Ele constrói um mapa, esse mapa da empatia grande na sala, né? Ele trabalha com post-its, ok? Quando a gente pede para o aluno escrever e colar um post-it, ele se torna mais reflexivo na ação dele. Então, tende a ter resultados melhores do que somente falar. Então, a primeira coisa. Então, o aluno, vamos ser empáticos com quem? Com os estudantes. Isso a gente está pensando num geral, num coletivo, tá? Então, ele está na sala de aula e aí ele vai pensar e sentir. Ou seja, esse aluno está indo para a escola. O que ele pensa e sente com relação a esta ação de ir para a escola? Então, cada aluno vai escrever o que pensa e sente e vai colar o seu post-it no local ali que está destinado a isso. Depois, na sequência, o que ele vê? Então, quando ele chega na escola, o que ele vê na escola, né? Aí eu estou falando de ambiente, de amigos, de tudo ali que a escola oferece para ele. O que ele fala e faz. Então, este aluno que chegou de determinada maneira, viu alguma coisa, o que ele fala e faz dentro desta escola. Depois, o que ele escuta, o que normalmente esse aluno escuta na escola. Então, com base nisso, depois de tudo isso preenchido, a gente tem aí um contexto para se pensar, um contexto para a gente refletir e para a gente verificar aí os principais caminhos enfrentados por esta pessoa, ou seja, a empatia. E aí a gente tem ali embaixo também fraquezas. O que seria fraquezas? São medos e frustrações, por exemplo, que esses alunos sentem quando ele vem para a escola. E os ganhos? O que seria isso? Seria o que esse aluno ganha ao vir para a escola, por exemplo. Quais são os desejos dele? Quais são as necessidades dele? O que essa escola pode promover para ele? Então, isso é legal, que é o momento que o aluno reflete. Então, como vocês podem perceber, nós fizemos um mapa já deste, né? Para vocês verificar como ele fica ao final, né? Então, é interessante usar cores, usar post-it, como eu já falei, e os alunos realmente escrever à mão, porque esta atividade faz com que ele reflita um pouco mais sobre o que ele está fazendo, está escrevendo, e essa contextualização fique bem mais próxima à realidade. Este seria o primeiro passo. Depois disso, é a hora de fazer o quê? De conversar, de refletir, é a hora da ideação, é a hora que os alunos e o professor lançam ideias, né? Então, fizemos um mapa da empatia, diante deste contexto todo analisado, foi definido problemas, e aí vem as ideias, né? Então, o que a gente pode pôr em prática para melhorar isto? E aí, depois
de algumas conversas e reflexões. O professor pode até também fazer pequenos grupos na sala, para que as ideias sejam elaboradas de uma maneira assim mais organizada, né, diante de um público aí de aproximadamente 40 alunos, né? Isso às vezes até foge desses 40, né? E aí depois é criado o quê? Um protótipo, né? Então pensou em algumas ações, foi validada ali pela equipe que está fazendo, e aí foi criado o protótipo, ou seja, foi posto em prática as ações ali pensadas. Normalmente se põe em prática num pequeno público, né? Vamos dizer num contexto de escola, numa sala de aula. Deu certo algumas coisas, não deu certo outras, precisa de adaptação, então é pensado tudo isso, né? Depois do teste, né? Que tem que ser feita a avaliação. E aí deu certo, funcionou, está tudo bem, e aí isso pode ser ampliado aí para a escola inteira. Então, professores, essa é uma ferramenta muito rica, né? Que você pode trabalhar com os alunos na sala de aula. É muito interessante para questões socioemocionais, por exemplo, para problemas que é enfrentado entre uma sala e outra. Às vezes há rivalidade entre salas, isso acontece nas escolas, então é interessante usar isto. De aluno para aluno, uma coisa mais individual, é muito bacana. Num projeto de vida, né, nos componentes de projeto de vida, nos componentes de protagonismo aí para quem é da PEI e vários outros momentos. Isso pode ser utilizado por qualquer professor e também pode ser utilizado com relação aos objetos de conhecimento. Então eu tenho um problema, os alunos não conseguem ir bem em determinado assunto. E aí a gente pode fazer essa reflexão, essa empatia com foco neste problema para juntos construírem uma solução. É muito rico, é muito interessante e eu acredito que vocês vão gostar muito de usar. Principalmente, eu acredito, para questões socioemocionais.